O Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que está pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Hoje temos a alegria de celebrarmos a festa litúrgica de São Tiago Apóstolo. Olhar para a vida dos apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus Cristo, aqueles que foram pessoalmente escolhidos por nosso Senhor e que seguiram seus passos, é para a nossa igreja e deve ser para cada um de nós um motivo não só de alegria, mas também de renovar a fé, pois nós somos uma igreja apostólica. Somos uma igreja apostólica porque nós somos descendentes, por assim dizer, da mesma fé que os apóstolos pregaram, viveram e pela qual morreram, entregaram suas vidas. Somos também uma igreja apostólica graças aos bispos. Eles, os nossos bispos, conservam pela sagrada ordenação episcopal a sucessão apostólica. Portanto, quando nós, como hoje, celebramos a vida de um dos santos apóstolos, nós não estamos celebrando simplesmente uma história do passado, mas nós celebramos a nossa própria história. A história de ontem, a história de hoje, a história do amanhã, a história da igreja, a história da fé. Porque graças a estes homens que receberam de nosso Senhor Jesus Cristo a missão de evangelizar, ide e anunciai o Evangelho a toda a criatura, graças a eles que cumpriram com a própria vida esta missão, é que hoje nós estamos aqui. E graças aos nossos bispos, que conservam em si mesmos, no ministério que receberam de Cristo, esta mesma fé, esta mesma comunhão da igreja que os apóstolos nos comunicaram. Todas as vezes, portanto, que temos esta graça de celebrarmos a vida dos apóstolos, nós celebramos também a vida dos nossos bispos,
porque são eles que, pela graça do Espírito Santo, conservam em toda a terra a unidade da fé, a comunhão da Igreja, e faz com que em todos os lugares do mundo a Igreja Católica permaneça una, permaneça santa, permaneça apostólica. Portanto, recordemos nesta Eucaristia do nosso amado Bispo diocesano, Dom Armando, sucessor dos apóstolos, e de todos os bispos, para que com fidelidade, entusiasmo e coragem continuem nos apacentando até o dia de nos apresentar diante do Supremo Pastor. São Mateus conta-nos no Santo Evangelho que acabamos de escutar o pedido que a mãe dos filhos de Zebedeu fez, querendo que os seus 2 filhos pudessem sentar um à direita, outro à esquerda de Jesus. E Jesus os questiona profundamente: acaso ireis beber o cálice que eu devo beber? E eles responderam: podemos. E de fato eles beberam. E para se cumprir mais plenamente esta palavra de Jesus, São Tiago, que hoje celebramos, foi justamente o primeiro dos apóstolos a ser martirizado pela fé, a ser assassinado por Herodes Agripa I, na festa da Páscoa, em nome da fé. São Tiago, um grande pregador, aquele que se entregou inteiramente ao anúncio do Evangelho, do Reino de Deus, foi também o primeiro a regar as sementes da evangelização com seu próprio sangue, a beber do mesmo cálice de Cristo, a também como Cristo ser ele martirizado em nome do reino, em nome da fé. É graças à coragem e à fé destes homens, que nem a morte temeram para continuarem evangelizando, que hoje nós somos alegres por nos chamarmos e sermos cristãos, por vivermos esta fé que eles nos deram. Também Jesus aproveita da ocasião para ensinar o sentido de ser um verdadeiro apóstolo. O apóstolo, o verdadeiro apóstolo, é aquele que, assim como o mestre, está sempre pronto e disposto para servir e não para ser servido. A Igreja Apostólica que nós somos é chamada constantemente a ser esta Igreja servidora, como o Santo Padre, o Papa Francisco a chamou, a ser esta Igreja samaritana, uma Igreja sempre pronta a deixar o cântaro e sair para anunciar, para prestar o serviço do anúncio do Evangelho à humanidade inteira. E esta Igreja somos nós, cada batizado, que procuramos pela graça do alto viver fielmente o nosso batismo em cada dia. Esta Igreja somos nós, cada crismados, que procuramos pelo Santo Sacramento que do Bispo, sucessor dos apóstolos, recebemos o dom do Espírito Santo, procuramos confirmados por Deus para a missão, de fato, levar por toda a vida, com entusiasmo, com fidelidade, a missão que Deus confiou a cada um de nós em sua Igreja e na sociedade. São Tiago era um dos 3 apóstolos que sempre esteve com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que durante a vida de Jesus, a vida pública de Jesus, quando ele começou o seu ministério, Jesus nunca ficou sozinho. Ele sempre estava com os seus apóstolos. Algumas pouquíssimas vezes, melhor dizendo, não nunca, mas quase nunca, Jesus estava sempre sozinho. Quando ia se colocar em oração, passava a noite toda em oração, enquanto os apóstolos dormiam, Jesus estava ali, afastado em oração. Ficou sozinho também quando enviou os apóstolos, os discípulos, 2 a 2,
em seu nome aos lugares onde ele mesmo deveria ir. E depois Jesus ficou sozinho no Getsemane, no Monte das Oliveiras, quando vai sofrer a paixão e morte. Enquanto ele afasta-se dos apóstolos, estes dormem, e ele vai, angustiado, rezar ao Pai para que, se fosse possível, afastasse dele este mesmo cálice que ele perguntou a São Tiago e seu irmão se eles poderiam beber. Mas Jesus tomou com fidelidade todo o cálice que ele foi preparado para a nossa remissão e para a nossa salvação. Nos outros momentos da vida de Jesus, os apóstolos sempre os acompanharam, mas de uma maneira muito especial. Em alguns momentos Jesus não levava todos os apóstolos, mas apenas 3, e São Tiago era um destes 3. Na transfiguração, no Monte Tabor, quando Jesus vai se transfigurar, São Tiago estava lá. Quando Jesus pede que todo mundo saia da casa de Jairo para que ele ressuscite a filha de Jairo, ele apenas entra com os 3 discípulos. Um deles era São Tiago. São Tiago acompanhou todos os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele esteve sempre presente no ministério de Jesus, na vida de Jesus, e dos inúmeros ensinamentos que São Tiago tem para oferecer a cada um de nós. Acredito que este seja o primeiro: estar sempre presente com Jesus, ser sempre chamado por Jesus e estar sempre pronto, sempre disponível para estar com o Mestre, onde o Mestre quiser que ele esteja e onde o Mestre dele precisar. Olhando para esse belíssimo acontecimento da vida de São Tiago, que sempre esteve presente com nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos também chamados a pedir a Ele, por meio desta Santa Eucaristia e a intercessão de São Tiago Apóstolo, esta graça, a graça de também nós estarmos sempre com Jesus, de em todos os momentos da vida, alegres ou tristes, angustiantes como os de agora que estamos vivendo, ou cheios de esperança, que nós possamos sempre nos colocar na presença de Jesus, que nós possamos estar sempre com Jesus em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida, mas também estar com Jesus na vida da comunidade. Jesus não ia sozinho, levava consigo os 3. Que Deus nos dê esta graça de hoje não deixarmos Jesus ir sozinho na missão, não deixarmos Jesus realizar toda a missão sozinho. Claro que Ele pode fazer isso, Ele é Deus, mas Ele, pelo amor e misericórdia, sempre quis contar com a nossa ajuda, contar com a nossa presença, contar com a nossa disposição. E assim, nós também hoje, olhando para São Tiago, devemos ter no nosso coração esse desejo mais íntimo de não deixar Jesus fazer nada sozinho, de estar sempre com Ele para sermos os seus verdadeiros colaboradores, colaboradoras. Isto os apóstolos o fizeram muito bem, foram fiéis e dedicados colaboradores de nosso Senhor Jesus Cristo, colaboradores do Divino Espírito Santo, protagonista da missão da Igreja no meio do mundo. Nós também devemos, no trabalho da comunidade, no trabalho da Igreja, mas também na vida de sociedade, mas também no nosso trabalho, no nosso sustento, na nossa família, em todos os lugares, nós devemos estar sempre conscientes de que nós não devemos deixar Jesus ir sozinho ou fazer sozinho, mas estar sempre pronto para ir com Ele e para fazer, para trabalhar com Ele, para realizar verdadeiramente uma obra de um evangelista, que é apresentar Jesus para o mundo com um testemunho coerente de vida e de fé. Assim como São Tiago sempre esteve com Jesus, que nós também, na alegria ou na tristeza,
na graça ou na desgraça, no pecado ou na santidade, que em todos os momentos da nossa vida, nos altos e baixos da vida, na fidelidade ou na infidelidade, que em todos os momentos nós também possamos ser parecidos com São Tiago e estarmos sempre com Jesus, em qualquer lugar, em qualquer momento, sempre pronto para ouvir o chamado de Jesus e nos colocar disponíveis. Eis-me aqui, Senhor, envia-me, contigo vou para a missão, para o serviço ao próximo, sempre pronto para servir, sempre pronto para evangelizar.